Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do Mestre dos Concursos. Hoje a gente vai dar continuidade àquela aulinha de software, vamos falar hoje de um termo bastante delicado. Cada vez mais isso tem sido cobrado, porque esses conceitos abrangem tanto a ideia de software, preparando para sistema operacional, quanto para a ideia de trabalhar com Linux. Então, ora é cobrado na ideia de software propriamente dito, ou é um trampolim para sistema operacional ou para o entendimento de Linux, que é a ideia de licença de software. Então a licença de software vai tentar regulamentar a ideia do software para que ele seja pago ou não, se ela tem direito autoral ou não, se efetivamente o autor quer, na verdade, bloquear a livre utilização ou não. Então a gente vai tratar disso quando a gente fala de licença de software. Então vamos lá. Olha o primeiro conceito aqui. O que é a licença de software? É a definição de ações autorizadas ou proibidas. O que é autorizado ou proibido no âmbito do direito do autor? O que é autorizado a fazer? O usuário ou pessoas que querem dar continuidade ao programa? O que é proibido para o autor? O que o autor proíbe em termos de utilização? É isso, a licença do autor dá aos outros. Autoriza ou proíbe os outros de realizar. Então, o que é autorizado ou o que é proibido aos outros pelo autor, por um programador de software de computador, concedidas ou impostas. Então, o que é concedido ou o que é imposto ao usuário deste software? Então, essa que é a grande preocupação, Então, vou colocar aqui para você. O que é concedido e o que é autorizado, ao usuário desse software fazer? O que ele é imposto como regra? Você tem que pagar para poder utilizar esse software. Esse software não é gratuito. Então, é imposto a você, olha só, você não pode alterar, você não pode mexer no código-fonte. Então, a licença abrange isso. Quando uma licença acrescenta restrições para além das existentes no direito de autor, o usuário tem normalmente de aceitar que lhe sejam impostas essas restrições para poder sequer utilizar o software. Então, na verdade, você não pode pegar um Word, sei lá de onde veio esse CD, esse DVD, instalar o Word e sair utilizando. Por quê? Porque a licença do autor, a Microsoft impõe que você compre essa licença para poder fazer uso dele. O programa requer licença. Ao contrário, por exemplo, do editor de texto Writer, que para ser utilizado, você sabe que ele tem a licença de freeware, ele é um software gratuito. Então, qual é a licença que diz que ele é livre e gratuito? Então, na verdade, é essa a ideia. Então, a licença de software é esse conceito. O que autoriza, o que proíbe, o que é concedido ou o que não dentro da ideia do próprio software. Legal? Então, quando eu penso nas licenças, duas já vêm à minha cabeça, Existe a licença de software livre, GPL, e a BSD. Na verdade, a BSD veio antes da GPL. A BSD é a Berkeley Software Distribution, de 1969 para o sistema BSD, que é um programa, que é um sistema operacional derivado do Unix, copiado, originado do Unix, e outros sistemas Então, modificações não precisam ser divulgadas, menos restritiva que a GPL. O que acontece com a licença GPL que veio com o projeto GNU lá de Richard Stallman em 1989? Ele restringe, na verdade, que as informações, as modificações, ele é aberto, ele é livre, ele tem um código livre. Porém, elas precisam ser divulgadas. A BSD não, ela já é mais abrangente, não precisa ser divulgada. Agora, o GPL diz, esse código é de fulano, a gente fez essas alterações para esse programa existir. Então, na verdade, programas distribuídos e reaproveitados, mantendo o direito de autor, ou seja, as liberdades originais que o autor abrange dentro dessa GPL. Então, primeiro conceito importante, a ideia de licença de software livre, isso daí tem que ficar com a gente, Então, guardem isso. Toda vez que cobrar lá em Linux, cobrar em sistemas operacionais, cobrar em questão de software em si, falar de GPL, falar de BSD, você sabe efetivamente que é uma licença de software livre. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o próximo conceito. O próximo conceito diz o seguinte, Vamos lá. Quais são as 4 liberdades que eu vou poder ter com essa GPL? Na verdade, ao invés de numerarem de 1 até 4, existe a liberdade 0.
Qual é a liberdade zero? Você vai poder executar o programa, pô. Então, é mínimo fazer o programa funcionar para qualquer propósito. Então, executar para qualquer atividade, para qualquer propósito, é liberdade zero. Aí vem a liberdade número 1. Eu posso estudar o programa, né, para adaptá-lo à minha necessidade. Então, esse programa ele pode ser estudado para adaptá-lo à minha necessidade. Então, é a liberdade número 1. A liberdade número 2 diz que eu posso redistribuir cópias desse programa, não é isso? Para ajudar efetivamente outras pessoas que precisam fazer a utilização dele. E a liberdade número 3 é que eu posso aperfeiçoar, né, o programa e liberar os aperfeiçoamentos, né? Copiar, né? Redistribuir é copiar, aperfeiçoar é adaptar a necessidade, estudar algo que foi executado. Então, essas quatro liberdades estão embutidas dentro do software livre abrangente pela GPL. Então, pensou em Linux, Linux está agregado à ideia de GPL. É efetivamente a licença mais comum dentro do sistema Linux, tá? Então, guardem isso, questão de Linux, questão de sistemas operacionais, questões de software para ESAF, para FCC, para CESP-NB, exige esse conhecimento, tá? Às vezes, determinados termos técnicos, porque são chatos, são redundantes, na verdade, a pessoa não gosta de estudar. E é aí que mora o perigo, aí que pode estar a questão diferenciada da prova, e era aí que você marcaria ponto acertando ela, contando que todos os outros iriam errar. Legal? Então, vamos lá. Olha para o próximo conceito aí, vamos ver o que a gente começa a ver. Outro conceito que eu quero trazer para vocês é que, para comparar com esse conceito, né, de licença, o software ele pode ser de domínio público, ele pode ser copyright ou ele pode ser copyleft. Então, o que é algo de domínio público? É o que não tem autoria, não tem autor, ou seja, sem direito de cópia, né? Direito autoral e sem restrições. Vai ser aberto, alterado, modificado, copiado. Tem restrição nenhuma e nem nada para poder vangloriar o autor, nem que seja uma menção de código. Agora, o copyright tem uma lei brasileira, a Lei 9.609 de 1998, que abrange o copyright, né? Aquele Czinho do copyright, né? Então você, quando vê um C em um software assim, quer dizer que ele não pode ser copiado, porque possui direito do autor, somente o mesmo possui direito de cópia. Legal? Agora, qual é a ideia de copyleft? Possui licença de software livre, que contém a cláusula que garantirá a liberdade permanente. Então, se ele é software livre, ele pode ser alterado desde que respeite a ideia do autor, caso a licença dele seja GPL. Então, por que você veio com esse conceito, Luciano? De onde tu tirou isso? Tu cavou isso aonde? Porque, por exemplo, o software livre ele pode ser de domínio público, como ele pode ser copyleft. E aquilo que efetivamente é proprietário tem o quê? Copyright. Então, o que a gente estudou aula passada? O software comercial que é proprietário, que ele tem o autor, e automaticamente ele é copyright. Quando ele não tem a proprietário, ele não tem autor, ele é o quê? De domínio público. Automaticamente sendo livre, para permanecer o conceito de livre, essa garantia de licença livre, a gente chama ele de copyleft. Tudo bem ou não? Então, opção aí, muito importante ser estudada. Vou colocar mais dois conceitos que são muito importantes em software, para a gente fechar essa essência de software e na próxima aula, na nossa aula que vem, a gente entender melhor esse conceito de sistemas operacionais e ver o que sistema operacional retrata para a gente poder começar a estudar Windows, Windows 7, enfim, o que vem de inovação com Windows 8, estudar Linux e a coisa vai. Tudo bem? Então, por enquanto aqui tudo bem, pessoal? Então, software copyright, software copyleft e a ideia do software de domínio público. Outro conceito que eu quero retratar para você é a ideia
né, do driver e do drive, né? Então a gente não confundir esse conceito para não ter problemas. Então tá aqui, ó. O que é um driver e o que é um drive, né? Driver é o controlador de dispositivo, é um pequeno programa que instalado no computador faz a comunicação do sistema operacional de sua máquina e seus hardwares. Então, um exemplo clássico, comprei uma impressora novinha, o que eu preciso para poder ampliar as funcionalidades da impressora e fazer ela funcionar 100%? Eu preciso instalar o controlador da impressora, o driver da impressora, o software que controla a própria impressora. Só que drive sem R é o acionador, é quem lê a memória. Então, o drive é um periférico de computador, utilizado para armazenamento de dados e programas. Então, na verdade, os principais tipos de drives, né? Drive é o de disquete, de fitas magnéticas, o de disco óptico, CD, DVD, HD de alta qualidade, o Blu-ray, enfim, essas memórias. Então, o driver é o software e o drive é o quê? Na verdade, o hardware. Então, não confundam. Então, para fechar esse conceito, eu também vou vir para vocês o conceito de plugin. Para a aula que vem, a gente poder trabalhar o conceito de sistema operacional. Então tá aqui, ó. Plugin é um programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. Então, quando eu instalo um recurso, uma funcionalidade num computador, um programa ao computador para fazer aquilo ser melhor, eu instalo um plugin, que também é conhecido como plugin sem o if, add-in, né? Ou add-on. Então, em prova muito cobrado, a ideia de add-on, guarda isso, é o mesmo que plugin. Então, vamos pegar dois exemplos para a gente entender o plugin. O Internet Explorer, ele é obrigado a abrir arquivo em PDF? Não, porque na verdade o Internet Explorer é para abrir arquivos em HTML, o Firefox é para abrir arquivos em HTML e não necessariamente abrir arquivos de texto em PDF. Só que o arquivo de texto PDF é aquele arquivo de texto padrão da internet. Então, para esse arquivo padrão da internet ser vinculado ao próprio programa, não precisa baixar para abrir o Acrobat Reader, você abrir pelo Acrobat Reader, não precisa você baixar, foi criado pela própria Adobe, do Acrobat Reader, do PDF, um plugin para você instalar no navegador, para o próprio navegador executar esse PDF dentro do próprio navegador, dentro do Internet Explorer, dentro do próprio Firefox. Então guardem isso, a ideia de plugin. Então, primeiro conceito muito importante aí. Legal? Outra ideia de plugin muito interessante. Vamos pensar o seguinte, você já viu que às vezes determinadas páginas têm vídeo e o vídeo não é executado? Geralmente vídeo em flash. Por quê? Porque pode não ter o plugin de flash naquele navegador. O que é o plugin de flash? Um recurso que você adiciona efetivamente àquele navegador para que possa reproduzir aquelas imagens dinâmicas, aqueles pequenos vídeos, aquelas imagens sendo reproduzidas em flash. Então, cuidado com isso. Plugin é um recurso que você adiciona àquele programa para poder ele ter mais recursos. Plugin. Então guarda isso para você, plugin, uma questão aí muito cobrada em prova também, essa ideia de add-on, vem dentro do contexto, não necessariamente vai perguntar o que é, mas pode vir embutido dentro da questão e você viaja. O que é plugin? Tudo bem? Então, pessoal, um abraço aí para vocês, continuem estudando, continue aqui com a gente no Mestre dos Concursos, um abraço aí do seu professor Luciano Antunes, até a próxima aula.